Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós temos agora esse nosso encontro todas as terças-feiras às 7 horas da noite e o assunto que a gente vai falar aqui hoje é sobre rosácea. O que afinal de contas é a rosácea, né? Eu coloquei aí no título para vocês, aprendendo a conviver com a rosácea. E por que eu coloquei esse título, aprendendo a conviver com a rosácea? Porque infelizmente a rosácea ela é uma doença de pele crônica, ou seja, infelizmente ela não tem cura. No entanto, ela tem sim um controle, né? A rosácea ela é basicamente definida como uma inflamação, né, da pele, uma inflamação crônica, em que a gente tem um envolvimento muito importante aí, principalmente do sistema circulatório. A rosácea, ela normalmente, ela aparece nas bochechas, né? Ela aparece na parte mais central da face, mas ela pode se expandir para a bochecha, para a testa, para o queixo, para o nariz, né? E ela é principalmente caracterizada por uma intensa vermelhidão. Então a face ela fica extremamente vermelha e essa vermelhidão ela é uma vermelhidão persistente, né? Ou seja, a pessoa ela fica com a face vermelha por muitas horas ali do dia, né? E essa vermelhidão ela pode aparecer simplesmente do nada, sem necessariamente ter algum fator ali, alguma coisa. Depois a gente vai falar, é claro, tem alguns fatores que são desencadeantes, tal, e que podem precipitar o aparecimento da rosácea, né? Mas normalmente ela é caracterizada por essa vermelhidão mais persistente. Ela é muito mais característica de aparecer em mulheres do que homens. Então, as mulheres, elas têm muito mais prevalência da rosácea quando comparada com os homens. No entanto, quando a rosácea ela é deflagrada nos homens, normalmente ela acontece de uma forma um pouco mais severa. E aí a gente tem outras características que também são muito peculiares da rosácea, como por exemplo, uma pele mais seca, pode apresentar prurido, né? A pessoa pode ter ali coceira na pele, pode vir em casos mais graves, né? Acompanhada da formação de pus, né? Portanto, de pápulas e de pústulas. E em homens pode aparecer uma característica chamada de rinofima. A rinofima ela é um crescimento que acontece principalmente ali de uma massa no nariz, né? Por conta ali de um crescimento relacionado com as glândulas sebáceas. E aí o homem é cheio de... Ai, a internet tá com problema, tá dizendo aqui que tá caindo. E aí fica com certas deformidades no nariz e aí isso só consegue ser tratado de forma cirúrgica, né? Indo lá e tirando então aquele excesso de pele que vai ali crescendo. Outra coisa, né, de característica, a pele ela pode também apresentar inchaço, né? Pode apresentar edema, além de todas essas características que eu já mencionei aqui para vocês. E tudo isso decorre principalmente porque na rosácea a gente vê uma alteração na barreira da pele muito importante, né? E essa alteração na barreira da pele, ela pode decorrer por diversos fatores, né? E daqui a pouco eu vou comentar para vocês um fator que é extremamente preponderante para causar essa alteração na barreira da pele, que no caso é advinda de uma alteração na microbiota da pele, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. E quais são então as principais causas que levam ao aparecimento da rosácea? Então a gente tem que levar em consideração o histórico familiar positivo, ou seja,
pessoas que tenham ali algum parente, né? Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser avó, pode ser tia, que apresentem rosácea. Então você vai ter sim fator genético preponderante, essas pessoas têm uma maior chance de desenvolverem a rosácea, né? Por características familiar, por características genéticas. A exposição ultravioleta é um fator que também está diretamente correlacionado com o aparecimento da rosácea. Estresse, uma alimentação estritamente calórica, né, e inadequada, né, pessoas que comem muita besteira, pessoas que se alimentam muito de fast food, né, isso vai ter um impacto ali, sem dúvida nenhuma, sobre a pele, e isso pode ser um fator causal ou um fator precipitador no caso do aparecimento da rosácea. Existe também uma correlação muito forte, né, na literatura mostrando uma maior propensão do aparecimento de rosácea em pessoas que já apresentem alguma alteração no sistema imune. Então, que alterações? Por exemplo, algum tipo de doença autoimune, como por exemplo doença celíaca, que é aquela que é caracterizada por uma intolerância ao glúten. Então existe uma correlação de pessoas que apresentam, né, essa intolerância ao glúten de apresentarem uma maior propensão de desenvolvimento de rosácea. E aí a gente entra num tópico que infelizmente ainda é muito pouco abordado, né? Que seriam as alterações no sistema gastrointestinal. Existe uma correlação muito forte entre doenças no trato gastrointestinal e doenças de pele com característica mais crônica, assim como a rosácea. Não apenas só com a rosácea, a gente tem essa correlação também com acne, né, com melasma, com dermatites, mas a gente vai focar na rosácea porque hoje é o tema aqui da nossa aula. Então, o que acontece? Por diversos motivos, né, as pessoas podem desencadear aí alterações no sistema gastrointestinal. Então, essas alterações, elas podem ser alterações que sejam bem perceptíveis e já bem conhecidas, como por exemplo algumas doenças, como colite ulcerativa, doença de Crohn, infecções por H. pylori, a SIBO, né, que ela é caracterizada por um supercrescimento bacteriano intestinal, né, ou um desequilíbrio da microbiota intestinal. Um simples desequilíbrio da microbiota intestinal pode ser um fator importante indutor de alterações e indutor de doenças de pele, como o caso aí da rosácea. E por que isso acontece, né? Então, quando a gente fala dessas alterações gastrointestinais, né, essas alterações que estão muito correlacionadas com uma disbiose intestinal, então vamos falar primeiro e entender o que é a disbiose intestinal. A disbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio entre os micro-organismos que habitam ali o nosso intestino. Então, a gente sabe que é super importante, né? Os micro-organismos que habitam o nosso intestino, eles têm funções primordiais, né? Ali produzindo mediadores, produzindo substâncias que vão ajudar no processo de digestão, que vão facilitar ou dificultar a absorção dos nossos nutrientes, tem um impacto importante no nosso sistema imunológico e existe também essa interface diretamente ali com a nossa pele, sobretudo com a microbiota da nossa pele. O que seria a microbiota da nossa pele? A microbiota da nossa pele ela é formada, assim como a do intestino, por diversos micro-organismos que ficam ali presentes na nossa pele e que também têm funções importantes. Controlar a barreira, controlar a pH, né? Ter ali o processo de defesa do nosso organismo, ajudar ali na manutenção de hidratação, de teor de lipídio, entre outras, né? Então, quando a gente tem um desequilíbrio
na microbiota intestinal ou quando a gente tem alguma doença gastrointestinal, o que pode acarretar? Os produtos microbianos ali, né, que estão ali presentes no intestino, por conta de um aumento, por exemplo, exacerbado da proliferação de bactérias, bactérias do mal, as bactérias patogênicas ali no nosso intestino, ou até mesmo por uma dieta inadequada, elas podem fazer com que ocorra o aumento da permeabilidade ali do epitélio do nosso intestino. Com o aumento da permeabilidade, o que vai acontecer? Alguns lipopolissacarídeos ou alguns fragmentos de bactéria, eles podem passar, atravessar a membrana do nosso intestino e acabar caindo na nossa corrente circulatória. E isso vai ser um estímulo para o nosso sistema imune e vai induzir um processo inflamatório sistêmico. Ou ainda, eles podem também alterar diretamente a própria microbiota da pele, fazendo então aí a indução dessas doenças de pele, como por exemplo é o caso da rosácea. Ou um outro mecanismo que pode também estar correlacionado é por meio de neurotransmissores ou hormônios que são liberados, né, ali no nosso intestino e que acabam caindo na corrente sanguínea, e a gente tem receptores, né, para diversos hormônios e substâncias que são produzidas ali no intestino, na nossa pele. E essas substâncias, elas podem então agir ali na nossa pele e alterar a nossa microbiota e com isso alterar pH, alterar a barreira da nossa pele, e isso vai acabar trazendo um dano. Então, por exemplo, pode fazer com que a nossa pele fique mais ressecada, com que a nossa pele tenha ali a gente tem ali uma inflamação vascular, que também é muito importante. Por isso que quem tem rosácea tem a formação daqueles vasinhos ali na pele, que nós chamamos de telangiectasias, né? Então, as pessoas que têm rosácea, a gente consegue ver a olho nu diversas veiazinhas, diversos vasinhos na face, né? E isso é muito característico da rosácea. Um outro fator que está correlacionado com essas alterações intestinais é, por exemplo, o uso indiscriminado de antimicrobianos, de antibióticos, né? Infelizmente, a gente sabe que, principalmente os brasileiros, eles têm um hábito de automedicação, né? Hoje em dia não, de um tempo já para cá, né? Com relação aos antibióticos, houve, sem dúvida nenhuma, uma diminuição da automedicação, porque hoje em dia a gente sabe, já de um tempo para cá, a gente sabe que você não consegue mais ir ali na farmácia e comprar um antibiótico sem receita médica, né? Então, com isso, houve, sem dúvida nenhuma, uma diminuição da automedicação para o uso de antimicrobianos. Mas mesmo assim, a gente ainda tem uma cultura muito forte de qualquer coisa que a gente vai lá e toma um antibiótico. Os médicos costumam muito, né, prescrever antibiótico, e os antibióticos, eles acabam alterando a microbiota intestinal, e isso pode, sem dúvida nenhuma, causar esses fatores que eu acabei de citar aqui para vocês, né, e impactando aí numa alteração da microbiota da pele e, portanto, então, deflagrando uma resposta inflamatória na pele e levando ao aparecimento da rosácea. Uma outra coisa um outro fator que também pode estar correlacionado é uma hipocloridria, né? Quando que a gente tem uma hipocloridria? A hipocloridria, ela é caracterizada por uma diminuição da produção de ácido clorídrico pelo nosso estômago. Em que situações isso pode acontecer? Por exemplo, aquelas pessoas que fazem tratamento de gastrite, né, ou esofagite, e que fazem uso, por exemplo, dos inibidores de bomba de próton, como, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Esses fármacos, eles acabam diminuindo a produção de ácido clorídrico pelo nosso estômago. E nessa situação, então, de hipocloridria, a gente tem ali um estímulo da proliferação bacteriana. E aí, então, nesse sentido, as bactérias
patogênicas, elas podem proliferar e acabar então ali alterando permeabilidade intestinal e acabar caindo na nossa corrente sanguínea todos esses fragmentos de bactérias, lipopolissacarídeos, e isso induzir então uma resposta inflamatória sistêmica e não só sistêmica, uma resposta inflamatória ali local também na pele e deflagrando então a rosácea. Outros fármacos que também podem fazer isso, né, são os antagonistas de receptores H2 de histamina, né? Que também são muito utilizados, né, para tratamento de gastrite, como por exemplo ranitidina, cimetidina, né, que eles também diminuem, né, a liberação de ácido clorídrico, e aí a gente consegue também, por conta do uso desses medicamentos, também estar numa situação de hipocloridria, e isso pode tá estimulando ali, né, essa proliferação bacteriana, né, e tá sendo ali um gatilho, né, um start para o desencadeamento da rosácea. Uma coisa que a gente precisa falar que é super importante e que não está só correlacionado com a rosácea, mas está correlacionado com qualquer tipo de doença de pele. Pode ser dermatite, pode ser psoríase, pode ser acne, pode ser melasma, que é o estresse emocional, né? Infelizmente, o nosso estresse emocional, ele tem um efeito direto sobre a nossa pele, não sobre a nossa pele, né? Ele tem um efeito direto sobre diversos outros órgãos do nosso organismo. Mas quando a gente fala do eixo, como a gente está falando aqui, do intestino-pele, a gente não pode deixar de falar que o estresse ele vai ter esse fator modulador também. Oi, Tatiana, tudo bem? A Tatiana tá falando que ela tem pangastrite e tá sentindo dores, azia. Isso é bem característico, né? Porque as pessoas, quando elas têm situações como gastrite, você acaba ali tendo uma superprodução, né, de ácido clorídrico pelo seu estômago, além de vir acompanhado aí de uma diminuição, né, da proteção que o nosso organismo faz naturalmente sobre a mucosa do estômago, né, com relação à liberação ali das prostaglandinas, e aí a pessoa acaba assim sentindo bem esse desconforto, essas dores, essa azia, né, por conta dessa condição clínica que você está. E aí, como eu estava dizendo, o estado emocional, ele interfere diretamente na microbiota. E não existe apenas, gente, um eixo do intestino com a pele, como existe também um eixo importante do intestino com o nosso cérebro, né? Então, por isso que as nossas emoções, o nosso estresse, o nosso estado emocional, ele é muito importante e ele acaba tendo um fator ali diretamente modulando a nossa microbiota intestinal, e aí, por sua vez, a nossa microbiota intestinal entrando em desbiose, isso vai acabar interferindo em outras áreas do nosso organismo também. Um outro fator que também pode estar correlacionado ao aparecimento da rosácea é a deficiência, devido a uma deficiência de imunidade adquirida na primeira infância. Então, o que significa isso? Quando a gente é pequeno, né, a gente ainda está desenvolvendo ali o nosso sistema imunológico. Então, é super importante que a criança tenha ali contato, né, com bactérias, com substâncias, com micro-organismos, né? E hoje em dia a gente tem... Oi, Milena, tudo bom? Bem-vinda! E a gente tem uma tendência, né, de super proteger os nossos filhos, né? E de não deixá-los, principalmente hoje em dia, né? De não deixá-los ali muito expostos, né? A muita sujeira, a bactéria, né? A gente quer proteger o nosso filho e isso não é uma coisa boa, né? A gente tem aí a teoria da higiene que vem explicar muito bem, né? Que quanto mais a gente protege e quanto mais a gente deixa as crianças na fase da primeira infância numa redoma, vamos dizer assim, menos você vai estimular o sistema imune dessa criança.
Com isso, ela vai ter uma propensão maior em desenvolver principalmente quadros alérgicos, né? Então, isso também está correlacionado aqui com o que a gente está dizendo, né? Ai, tá com saudade das minhas aulas, que legal, os meus alunos vindo aqui assistir. Com muito prazer que eu tô fazendo agora aqui essas lives. E eu gosto muito dos meus alunos participarem aqui, fico muito feliz. Então, gente, vocês vejam assim, e isso são fatores que, infelizmente, não são muito ditos e não são muito abordados quando você vai fazer um tratamento, né, de pele, por exemplo, né? A gente tem que começar a enxergar no nosso organismo como um todo e não focar só ali para a pele, só para aquele sintoma ali local que está aparecendo. A gente tem que fazer uma correlação com outras coisas que também estejam acontecendo ali no nosso organismo, que estão tendo um impacto importante e que estão inclusive contribuindo para estar deflagrando aquela patologia. E nesse sentido, então, a gente começa a pensar em coisas que são importantes, né, da gente levar em consideração para viver bem, por exemplo, com essas doenças que são crônicas, como a rosácea, que é uma doença que infelizmente não tem cura, mas ela tem o controle. E a partir do momento que a gente sabe tudo isso, que a gente entende a causa e principalmente que a gente entende os fatores desencadeadores, a gente consegue então controlar. E a gente controlando e tirando dessa pessoa o máximo que a gente conseguir desses fatores desencadeadores, a gente vai conseguir uma melhora no quadro e a gente vai ter menos episódios de exacerbação. Então, quais seriam aí os principais cuidados que a gente tem que ter para que a gente tenha a nossa rosácea ali controladinha, né, sem ela ficar ativa, né, sem ela entrar ali numa fase mais aguda. Então, primeiro do que tudo, a gente tem que entender que a rosácea, ela é extremamente sensível a alterações de temperatura. Então, aquelas pessoas que sofrem de rosácea percebem que quando tá muito calor, né, quando você entra num ambiente que é muito quente, ela piora, você fica com a pele bastante vermelha, se você fica exposto ao sol, se você vai fazer um exercício extenuante em que você faz bastante força ali, né, que você sua bastante, a rosácea vai ficar ali mais marcada, você vai ficar com uma vermelhidão mais intensa, assim como tem temperaturas também extremamente baixas, também acabam precipitando, né, ali o aparecimento da rosácea. Então ela é extremamente sensível a alterações de temperatura, seja temperatura alta ou seja temperatura baixa. É extremamente importante, pessoa que tem rosácea, fazer o uso de filtro solar, porque os raios ultravioleta, eles são extremamente nocivos, né? Eles pioram muito o quadro da rosácea, então é importante usar filtro solar diariamente, independente se tá chuva, se tá sol, se você tá dentro da sua casa ou não, né? É a mesma coisa que eu falo para os pacientes que sofrem de melasma, né? Então, se a gente sabe que o fator ultravioleta, ele piora e agrava, então é imprescindível que a gente previna a nossa pele, e a única forma de prevenir nesse sentido é por meio do uso do filtro solar. Outra coisa que as pessoas costumam não dar muita atenção, dieta. A dieta é extremamente importante. Então a gente já sabe que a rosácea, ela é uma doença inflamatória crônica da pele, né? Onde você tem um envolvimento ali do sistema circulatório. Então não é adequado que a gente tenha uma alimentação rica em substâncias que vão trazer um poder de inflamação para o nosso organismo. Quais são essas substâncias que contribuem para a inflamação do nosso organismo? Substâncias que têm um alto valor calórico, né? Como, por exemplo, substâncias que são extremamente gordurosas, fast foods,
excesso de carboidratos, excesso de açúcares, né? Então, é bom, é importante a gente evitar esse tipo de alimentação. Outra coisa, alimentos que tenham um efeito termogênico. Quais alimentos, então? Pimenta, gengibre, canela, que são alimentos que acabam induzindo o calor, que acabam aumentando a temperatura do corpo. Também é importante que sejam evitados. Assim como, né, bebidas alcoólicas. O álcool, né, ele normalmente em pessoas que nem têm rosácea, muitas vezes eles já provocam ali uma ruborização. Então, quem dirá em pessoas que sofrem de rosácea, né? Então, evitar também o uso exagerado, né, de álcool, né? Não beber o álcool todos os dias. Você vai estar contribuindo muito para o controle da sua rosácea. Outra coisa, a utilização de dermocosméticos, né? A gente precisa ter essa visão de que quem sofre de rosácea tem como característica ter ali um problema na barreira da pele, de apresentar uma característica de uma pele mais seca. Então é primordial o uso de dermocosmético, porque o dermocosmético ele vai ter a função do quê? De restabelecer a barreira da pele. Ao restabelecer a barreira da pele, você com certeza vai ter uma melhora muito significativa na sua rosácea. Outra coisa importante, nesse dermocosmético você tem que ter ali na sua composição ativos hidratantes que são fundamentais para devolver a hidratação da pele, ativos que mantenham, né, um teor de lipídio adequado para essa pele e principalmente ativos que tenham um efeito calmante, um efeito de diminuir a inflamação, ativos que diminuam ali, né, a formação das telangiectasias, né, que são esses vasinhos que ficam ali muito aparentes, né, na rosácea. Então, se você usar esse tipo de dermocosmético, sem dúvida nenhuma, eles serão auxiliares muito importantes para que você consiga manter a sua rosácea ali bem controlada. Há necessidade também de você cuidar muito bem de todos os produtos que você vai usar ali para sua pele, incluindo o sabonete, né? Então, quem tem rosácea tem que ter um olhar muito importante para qual tipo de sabonete que vai lavar a sua pele, né? Eu posso lavar a minha pele, a minha face com o mesmo sabonete que eu tomo banho? Normalmente a gente toma banho com sabonete em pedra, né? Com sabonete ali sólido. De uma forma geral, independente se você tem rosácea ou não, não é adequado usar esse tipo de sabonete em pedra no rosto, na face. O sabonete que a gente toma banho não é o mais adequado para a gente estar lavando a nossa face, porque esse sabonete, para que ele tivesse esse formato, ele contém muito sal na sua formulação, né? Ele contém ali muitas substâncias com caráter alcalino, e isso daí vai ser ruim para nossa pele. É uma coisa que vai acabar alterando o pH da nossa pele, que pode sim remover gordura da nossa pele, que tem ali um papel muito importante na proteção, né? Pode acabar comprometendo barreira. Então, o ideal sempre é a gente utilizar um sabonete líquido próprio para a pele da face. A nossa face, o pH da nossa face, ele gira em torno de 4,5 a 5, né? Então, a gente precisa ter produtos que estejam dentro dessa faixa de pH. E no caso das pessoas que sofrem de rosácea, elas precisam ter um olhar um pouco mais refinado ainda na hora de escolher esse sabonete e preferencialmente escolher sabonetes que tenham ali uma característica, né, que sejam para peles mais sensíveis.
porque aí nós vamos diminuir o poder de irritação dessa pele, se a gente optar por sabonetes líquidos e por sabonetes que sejam próprios para peles sensíveis. Uma coisa que eu vou até aproveitar e falar aqui, embora vocês não tenham me perguntado, mas eu já fiz até um vídeo a respeito disso, tem muitas pessoas que têm o costume de lavar o rosto com o sabonete Johnson, com shampoo Johnson, tá? Vai ser prejudicial ao extremo? Não, não vai ser prejudicial ao extremo, porém não é o produto mais adequado para a gente lavar a nossa pele. Isso, mais uma vez, por quê? Porque o shampoo, ele não tem um pH próximo à nossa pele, principalmente o shampoo Johnson, ele tem ali um pH que visa não irritar o olho do bebê, então ele tem um pH ali mais pro neutro, do neutro pro alcalino. E como eu estava dizendo para vocês, o pH da nossa pele, ele é um pH um pouco mais ácido, ele gira ali em torno de 4,5, 5. Então é importante que a gente escolha sabonetes próprios para lavar a face, porque os sabonetes para lavar a nossa face, eles vão ter um pH em torno disso. Dessa forma, a gente não vai causar ali grandes alterações na nossa pele, em termos de remoção ali de muita camada de gordura, nossa pele daí não vai ficar desprotegida, nós não vamos ter comprometimento de barreira e nem tampouco nós vamos ter alteração de pH. E por que eu falo tanto da alteração do pH? É prejudicial a gente alterar o pH da nossa pele, porque, mais uma vez, eu vou voltar à questão da microbiota. Porque na nossa pele, nós temos ali micro-organismos habitando a nossa pele. Diversos micro-organismos. Nós temos bactérias, fungos, né? E esses micro-organismos, eles não estão ali por acaso. Eles têm uma função importante, eles têm ali uma função protetora. A partir do momento que a gente começa a usar produtos inadequados, produtos que alterem o pH da nossa pele, consequentemente, nós vamos estar ali alterando a composição desses micro-organismos que habitam a nossa pele. E a partir daí, a gente vai acabar interferindo em todo o processo de proteção, a gente vai interferir em barreira, isso pode acabar acarretando, né, em alterações ali dentro, né, das células ali da nossa pele. A gente pode fazer com que substâncias que antes não estavam conseguindo penetrar na nossa pele comecem a penetrar e isso gere uma resposta inflamatória, né? Então a gente sabe que, por exemplo, a camada mais externa ali da nossa pele é formada pelos corneócitos, né? Eles... a camada córnea, ela tem uma função muito importante. Até um tempo atrás, a gente acreditava que a camada córnea era uma camada de tecido morto ali na nossa pele que não tinha função nenhuma. Mas hoje em dia a gente já sabe muito bem que não é bem isso, né? A camada córnea, ela tem funções extremamente importantes, inclusive de proteção, né? De manutenção de barreira. As células são altamente metabólicas, ou seja, elas são capazes de produzir mediadores, né? E esses mediadores têm papel importante ali na nossa pele. Inclusive, quando a gente tem um desequilíbrio na nossa camada córnea, isso pode gerar ali liberação de mediadores, por exemplo, mediadores inflamatórios, e isso gerar um processo inflamatório na nossa pele e, por exemplo, piorar uma rosácea, por exemplo, piorar uma mancha no caso de alguém que tenha um melasma, né? Ou piorar uma situação de acne, né? Então a gente já tem conhecimento de tudo isso. Então, por isso que eu bato sempre nessa tecla de saber escolher bem os dermocosméticos, de saber escolher o sabonete e dar grande importância do pH dos produtos que a gente passa na nossa pele, né? Para que a gente não acabe aí alterando o pH e isso impacte na alteração, então, da microbiota, como eu estava dizendo. Então, dentro desse contexto, né, que eu estava falando para vocês viram, então a rosácea, ela pode ser tratada, né, ela pode ser controlada,
muito bem, né? A partir do momento que a gente conhece todas essas causas. Então, escolhendo um dermocosmético adequado vai ajudar demais, né? O skincare é muito importante para qualquer tipo de pele, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de doença de pele, né? Como é o caso aqui da rosácea que a gente está falando. E quando a pessoa está com a doença bem ativa, a gente tem diferentes graus de rosácea, né? A gente tem desde graus menos severos, onde a pessoa só vai ter aquela vermelhidão persistente ali na face, até graus mais avançados, onde a vermelhidão ela acaba acometendo o rosto, a face como um todo. Pode ter ali associado formação de pápulas e pústulas, né? Com formação de pus. Eu não sei se vocês se lembram, mas na época da Copa, tinha um jogador, né, da seleção brasileira, que era inclusive o goleiro. Eu não me lembro agora o nome dele. Mas ele sofria de rosácea e a rosácea dele era uma rosácea bastante severa, porque além dele ter a vermelhidão bastante acentuada na pele, ele tinha também ali como característica essas pápulas e pústulas. E até pensavam que era acne, né, que ele tinha ali na face, mas na verdade não era acne, né? Ele tinha uma rosácea e uma rosácea mais severa. Então, aquilo já é uma rosácea que não vai conseguir melhorar apenas cuidando desses fatores que a gente estava discutindo aqui, e também não vai conseguir ser controlada apenas com o uso de dermocosméticos. Então, aí nesse caso, né, há necessidade de intervenção também farmacológica. E aí, nesse sentido, quais são os fármacos que a gente costuma utilizar, né, quando a gente tem esses graus mais severos de rosácea? Então, a gente tem os agentes antimicrobianos, como, por exemplo, aí os agentes tópicos. Um importante é o metronidazol. Oi, Rose, tudo bom? Prazer ter você aqui. Rose, ainda vou tratar o meu melasma com você. Ai, que bom, vai ser um prazer te atender, viu, Rose? Então, a gente tem os agentes microbianos, né, que podem ser associados nesses graus assim de rosácea mais severo, né, como por exemplo o metronidazol tópico. Ele ajuda bastante. Algumas vezes há até a necessidade também da administração de alguns antimicrobianos pela via oral, como por exemplo a tetraciclina, né, a doxaciclina e outros, né, antibióticos. Às vezes também necessita, né, de ter essa intervenção farmacológica pela via oral. E como eu estava dizendo, que existe aí, né, esse desequilíbrio da microbiota da pele, né, no caso da rosácea, é muito comum a gente também, né, nesses casos mais severos, utilizar antiparasitário, como por exemplo a ivermectina, né, tópica. Então, algumas vezes, né, a gente também precisa entrar com a ivermectina tópica, né, e para que a pele saia daquela situação, digamos, de crise, né? Então, vejam, a rosácea, ela é uma doença bastante complexa se a gente for parar para pensar, né? Porque ela tem diversos fatores que desencadeiam, mas o mais importante é a gente não olhar só para o que está acontecendo ali na nossa pele e a gente entender o que está acontecendo no organismo dessa pessoa como um todo. Eu costumo, né, quando chegam pacientes ou com rosácea, né, ou com acne, ou até mesmo com melasma, eu costumo muito associar, né, ao tratamento probióticos e pré-bióticos. E por que que isso é importante? Por conta disso que eu acabei de explicar para vocês, desse eixo intestino-pele, que é extremamente importante. Já está muito bem estabelecida essa correlação. E nesse sentido, os estudos científicos mostram que quando a gente introduz um tratamento com probióticos, né, para esses pacientes, por exemplo, com rosácea, a gente vê uma melhora bastante acentuada, né, ali
na gravidade da rosácea. Então a gente percebe que as crises são mais esporádicas quando elas acontecem, né? Você consegue ter um controle ali muito mais efetivo quando você tem esse olhar para o intestino, né? Então, nesse sentido, os probióticos, eles são muito bem-vindos porque eles acabam tendo um papel fundamental de restabelecer aquele desequilíbrio no microambiente intestinal. E os prebióticos, eles são o quê? Eles são basicamente fibras que também são extremamente importantes, que é a base da nutrição das bactérias boas. Então, a gente consegue, através dessas substâncias, modular os micro-organismos ali no nosso ambiente intestinal. Então, a gente consegue fazer com que a gente diminua os micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles micro-organismos do mal, né? E aumentar os micro-organismos do bem. E por que que isso é importante? Porque a gente fazendo, né, reequilibrando esses micro-organismos do nosso intestino, a gente não vai ter um reflexo só ali no local, mas a gente vai ter um reflexo no nosso organismo como um todo. Então, no caso de doenças de pele, a gente vai ter uma melhora muito significativa, e não só em doenças de pele, né? A gente já sabe, já está muito bem estabelecido aí na literatura, que o intestino ele tem um papel muito importante no controle, né, da nossa imunidade, né? E hoje em dia, o que mais a gente fala é sobre imunidade, né? Principalmente nesses 2 últimos anos aí, por causa dessa situação em que a gente viveu aí com essa pandemia. Então, discutiu-se e ainda discute-se muito, né, de formas da gente estar melhorando a nossa imunidade, e o uso de probióticos e prebióticos é, sim, uma forma de melhorar a nossa imunidade, porque a gente acaba restabelecendo a nossa homeostasia intestinal, e isso acaba refletindo no nosso organismo como um todo, e inclusive na nossa imunidade. Porque quando a gente tem esse desequilíbrio no intestino, o nosso intestino ele fica altamente permeável, e coisas que não deveriam penetrar acabam penetrando, e aí a gente acaba entrando numa situação de uma inflamação sistêmica, onde o nosso corpo fica extremamente sensível a qualquer tipo de situação, né? A gente fica mais susceptível a pegar infecções, né? A gente fica, inclusive, mais susceptível ao desenvolvimento de diversos tipos de alergia. A gente fica mais susceptível também para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Por quê? Porque o nosso organismo, quando ele fica com o sistema imune desregulado, a gente perde a capacidade de diferenciar o que é próprio do nosso corpo do que é corpo estranho. E aí a gente começa a se agredir, a agredir o nosso próprio corpo. E daí cria-se, por exemplo, a doença autoimune, né? A gente tem diversos exemplos aí, como eu dei até exemplo aqui para vocês, né? Da doença celíaca, é um tipo de doença autoimune, né? Por uma intolerância ao glúten. A gente tem aí também psoríase, que é uma doença, né, autoimune, entre outras, né, aquela que causa dores no corpo. Nossa, gente, me deu um branco agora, quem me ajuda aqui? Fibromialgia, né? E então, assim, é super importante a gente ter esse olhar, porque a gente não vai estar apenas beneficiando ali a nossa pele, mas a gente, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar beneficiando o nosso organismo como um todo. Uma outra coisa que é super importante, né, que eu sempre falo, principalmente dentro desse contexto intestinal, a gente não pode se esquecer que o nosso intestino, ele tem pontes importantes também, não só com o sistema imune, mas também com o nosso sistema nervoso central, com o cérebro, né? E ele está diretamente correlacionado com o controle do nosso humor, da nossa ansiedade, né? Então, se a gente imaginar que grande parte de hormônios, como a serotonina, por exemplo, é produzida pelo intestino, então vejam
quanto é importante a gente olhar para o nosso intestino e ter ele de forma equilibrada. Se a gente tem uma disbiose intestinal, certamente ali a gente não vai estar tendo uma produção adequada de serotonina. E isso pode ter um impacto direto no nosso humor. Isso pode, por exemplo, ser um fator desencadeador de ansiedade, de depressão, né? Entre outros hormônios, né? Que são produzidos ali também, que tem um papel importante, né? E junto a tudo isso, a gente também não pode deixar de falar do estresse. O estresse, ele tem um papel fundamental, né, no nosso organismo, e ele acaba promovendo alterações, né, em várias áreas, né, inclusive na área intestinal, inclusive na microbiota intestinal, né, e isso acaba tendo, então, esse impacto aí em diversos outros órgãos, como a gente estava falando. Então, o que eu gostaria de deixar aqui de importante dessa live para vocês é entender que a rosácea, ela é sim uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, assim como outras doenças. No entanto, ela tem o controle. E para que a gente tenha o seu controle de forma efetiva, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Então, a gente não pode só olhar ali para o que está acontecendo na pele, a gente tem que olhar para o organismo como um todo, a gente tem que saber naquele paciente, reconhecer, né, ali o que está, quais dos fatores que estão sendo mais preponderantes para o agravamento daquela rosácea, né, para que ela esteja ali numa fase mais agudizada, vamos dizer assim, né? Então o profissional, ele tem que ter esse olhar, né? E isso a gente tem em que momento? Quando a gente faz a anamnese. A anamnese tem que ser muito bem feita para que a gente consiga identificar de todos esses fatores que a gente discutiu aqui, quais são os que estão ali sendo os mais importantes para aquela pessoa e principalmente orientar o paciente para que ele tire, né, aqueles fatores ali, o máximo que ele conseguir da vida dele, porque aí, assim, então, ele vai conseguir controlar a sua rosácea e viver bem com ela. Exatamente, Rose. E o mesmo acontece com o melasma. O melasma é a mesma coisa, é a mesma linha de pensamento. O melasma é também uma disfunção estética crônica, né? Infelizmente, o melasma não tem cura, porém ele tem controle. Eu tenho melasma, né? E eu consigo conviver e consigo controlar o meu melasma. É claro, tem momentos que ele piora, tem momentos que ele melhora, e isso está correlacionado com diferentes fatores. Depois, mais pra frente, eu vou fazer uma live só para falar de melasma. O melasma tem um outro universo, né? Que também é bastante complexo. Mas o importante é, em primeiro lugar, a gente reconhecer e a gente saber quais são os fatores que podem piorar cada uma dessas patologias que são crônicas, para que a gente consiga modular, para que a gente consiga olhar para esses fatores e tentar fugir deles o máximo possível. É claro, tem alguns fatores que a gente não consegue fugir. O melasma é um pouco mais complicado, né? Porque, por exemplo, como que a gente vai resolver alterações hormonais? Que no caso, por exemplo, de nós que somos mulheres, né? Nós ciclamos todo mês. Então, a gente tem variações hormonais todo mês, né? Que é através dessas variações hormonais que a gente tem a nossa ovulação, que depois a gente menstrua. Tem como a gente mudar isso? Não tem como a gente mudar isso. E isso é um fator que tem um impacto importante no melasma, que tem um impacto importante na mancha. Aí alguém pode falar, tem como eu modular isso? Se eu tomar um anticoncepcional, eu não vou ter essas oscilações, ok. Só que aí eu vou ter o nível do hormônio aumentado constantemente no meu organismo, que também é péssimo, né? Então, assim, tem alguns fatores que a gente consegue fugir e modular, tem outros que só é um fator que eu consigo modular. Eu consigo não pegar sol, né? Eu consigo usar filtro solar. Então, agora, o que não dá, infelizmente, a gente tem que né? E contornando ali e aprendendo a conviver com a minha rosácea, né? Então,
Nós que temos esses tipos de livrar delas, mas a gente pode sim viver, né, conviver harmoniosamente com elas, e isso vai acontecer através do quê? Da informação. A partir do momento que a gente tem informação e a gente sabe o que a gente precisa evitar, com certeza isso vai acabar tendo um reflexo ali e vai nos auxiliar muito. Eu queria aproveitar, já tá quase acabando a live, eu queria aproveitar, agradecer a presença de vocês aqui, lembrá-los, né, que eu tô fazendo agora essas lives. Nós temos esse encontro aqui todas as terças-feiras, às 7 horas da noite. Convido vocês também para conhecerem o meu canal, né, no YouTube, Doutora Adriana Lino Estética e Saúde. Já tem bastante conteúdo bacana. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, né? Eu gostaria muito que vocês tivessem ali uma participação bastante ativa, aqui nas lives também, né? Sintam-se à vontade em participar, em sugerir temas que eu possa estar abordando aqui nas lives, dúvidas que vocês tenham, né? Eu acho que essa abertura que a gente tem na internet é um canal super importante de comunicação e que a gente pode usufruir, né, a nosso favor. Rose, eu que super agradeço, né, muito obrigada por você estar aqui, né, participando aqui da live, é um prazer. Eu adoro vir aqui ajudar, passar informações, né? Como boa professora que sou, né? Já trabalho na área da docência há mais de 20 anos, então assim, realmente eu tenho um prazer enorme em vir trazer informações, né? Ter essa troca. Então sintam-se à vontade, podem sugerir temas que eu vou ficar muito feliz e inclusive vocês vão me ajudar bastante. Um grande beijo para vocês, gente, super obrigada e até a semana que vem. A gente se encontra na terça de novo. Um grande beijo.